2018, antes do jogo de volta entre River e Boca pela final da Conmebol Libertadores, a imprensa argentina abriu uma discussão sobre uma cruz de sal que foi vista nos arredores do Monumental de Núñez. Para muitos torcedores do River, a cruz era algum tipo de bruxaria feita pelos rivais. Outros acharam que era uma forma de se livrar das más energias e limpar o ambiente. Enquanto tinha gente falando até de ritual contra a chuva, já que o primeiro jogo tinha sido adiado por conta do tempo. Se tratando de Argentina, todas as opções poderiam ser verdadeiras, já que rituais e superstições são a base de todos os confrontos e rivalidades, ainda mais na Conmebol Libertadores. Padre, uma parte de Deus é de Racing? Mira, parece que não é muito fanático, porque não ganha nunca. Das crenças simples até exorcismos, o futebol argentino é um dos mais supersticiosos do mundo e é responsável pelas histórias mais absurdas quando os clubes e torcedores misturam a paixão e a espiritualidade. Aparecer em grandes eventos esportivos é uma das atividades favoritas das figuras políticas ao redor do mundo, que sempre aproveitam das conexões e do apelo popular. Você lembra do presidente francês Emmanuel Macron consolando o Mbappé dentro do gramado depois da final da Copa do Mundo de 2022? O Macron também tinha convidado o presidente argentino Alberto Fernandes para assistir a final junto com ele, mas a nação ficou aliviada quando Fernandes anunciou que assistiria o jogo de casa, para não dar azar. Afinal, cábalas são cábalas. A cábala é uma palavra que define os rituais supersticiosos que envolvem o futebol argentino. Desde ações individuais de torcedores e jogadores, até crenças coletivas nas condições de jogo, nas formas de assistir e até no uniforme. Foi uma comoção nacional quando a seleção confirmou que jogaria a final com a camisa albiceleste, também usada nos títulos de 78 e 86, já que, na visão dos torcedores, a camisa azul usada nos vices de 90 e 2014 já estava amaldiçoada. Uma pesquisa do Instituto Ipsos, feita em alguns países da América Latina, chegou à conclusão de que os argentinos são os torcedores mais supersticiosos do continente e que 1 a cada 4 torcedores assume que faz rituais antes e durante as partidas da seleção ou do time do coração. Essa tradição em tentar controlar o incontrolável tem a ver com o processo de popularização do futebol e está diretamente conectada à história social do país. As crenças populares fazem parte de toda a construção da identidade argentina, em um processo que envolve a mistura de conhecimentos ancestrais, heranças dos movimentos de imigrantes e sincretismo religioso, se liga. Mesmo sendo um país onde a maioria esmagadora da população é católica, alguns dos santos mais populares nem são reconhecidos oficialmente pela igreja, como é o caso do Gauchito Gil, figura que recebe homenagens pelas estradas que cortam a Argentina, e é visto como um justiceiro que lutou pelos pobres. Junto com figuras populares, práticas esotéricas, discussões espirituais e o curandeirismo faziam parte da vida social argentina no século XIX, mas começaram a ser um ponto de conflito e contradição com a própria narrativa nacional. Depois da independência, as elites políticas e intelectuais argentinas queriam construir uma identidade nacional com base na Europa, enxergada como o grande exemplo de modernidade e civilização. Então, os ideais precisavam ser importados de lá. Além desse processo priorizar uma cultura de superioridade branca, ele também estava pautado nas ideias iluministas, numa suposta razão científica moderna que marginalizava crenças populares e superstições. O esoterismo passa a ser associado ao atraso, à histeria e ao delírio, e cresce a visão das práticas populares como doenças que precisavam ser controladas sistematicamente. Já no início do século XX, é o futebol argentino que passa por uma transformação com a ideia do renascimento crioulo, um processo não só de popularização do esporte, mas que também deu origem ao que passou a ser o jeito argentino de jogar, se livrando dos ingleses e construindo uma nova identidade nacional. Esse novo estilo, mais livre, improvisado e popular, casou perfeitamente com as crenças, que não só resistiram à perseguição, como se fortaleceram. Se o futebol arte sul-americano contestaria a tradição e a razão europeia, as crenças também poderiam voltar. A partir desse novo momento do futebol, diretamente ligado à identidade, o estigma sobre os rituais e superstições começa a diminuir e atingir todas as classes. Afinal, todo mundo quer fazer parte do sucesso do time do coração, mesmo que espiritualmente. Para os torcedores, as cábalas têm um benefício simbólico. São formas de pertencer ao processo, de encarar o medo do fracasso, de diminuir a ansiedade e tentar ter algum controle num cenário completamente imprevisível, onde o destino e a sorte, o azar e os milagres podem influenciar o resultado. E dentro de uma comunidade imaginada, de milhares de pessoas que você não conhece, mas que torcem pelo mesmo clube, seguir os rituais é como cumprir seu papel para o bem coletivo. Nas décadas seguintes, os argentinos passaram a demonstrar cada vez mais como as superstições são levadas a sério, e grandes histórias e personagens do futebol local ajudaram nessa missão. Um cara que com certeza ajudou a concretizar a crença nas superstições do futebol argentino foi Carlos Bilardo,
um dos maiores e mais polêmicos personagens da história do futebol sul-americano. Bilardo não tinha limites e fazia de tudo para vencer e prejudicar os adversários, seja como treinador ou jogador. Ele foi tricampeão consecutivo da Conmebol Libertadores com a camisa do Estudiantes e tinha uma lista longa de rituais com cada elenco que trabalhou. Quando voltou aos Estudiantes como treinador, deu origem a uma das lendas argentinas que rodou o mundo. Em 1982, um torcedor fanático do clube chamado Quiricocho gostava de acompanhar os treinos da equipe, mas sempre que estava por perto, algum jogador se lesionava. Bilardo fez questão de conhecer ele e, acreditando no incrível azar da sua presença, decidiu enviar o torcedor para ver o treino dos rivais e recebê-los nos jogos, na tentativa de levar essa má sorte para eles. Foi exatamente naquela temporada que o Estudiantes voltou a vencer o campeonato argentino, e o nome de Quiricocho viajou pelo mundo como uma maldição do futebol, sendo usado até hoje em muitos jogos da Conmebol Libertadores. Já na seleção argentina, as superstições eram tão importantes quanto a rotina de treinos na campanha que terminou com o título da Copa do Mundo de 1986, e influenciava até na titularidade dos jogadores. Entre inúmeras regras, no ônibus da delegação, onde ninguém podia trocar de lugar, tocava músicas específicas, sempre na mesma ordem, e um mesmo jogador atendia uma ligação pública no vestiário antes de todos os jogos. Obviamente, o jejum de títulos a partir da década de 90 aumentou a ideia de que a seleção não ganhava por conta de mufas, elementos que atraem azar, e maldições. Então as novas gerações adotaram novos rituais. É por isso que no título da Copa do Mundo de 2022, a imprensa argentina chamou a atenção para várias práticas que eram repetidas religiosamente pela equipe. O famoso campeonato de truco que viralizou nas redes sociais só não podia rolar um dia antes dos jogos, e no reconhecimento do gramado, Paredes, Depou e Papo Gomes sempre tinham que entrar primeiro e comer caramelos específicos que traziam sorte. O ritual que começou na Copa América de 2021, quando a Argentina quebrou o jejum de 28 anos sem títulos, justamente no Brasil, em pleno Maracanã. A relação do futebol argentino com a fé alternativa também foi responsável por popularizar alguns personagens que protagonizaram cenas que não são vistas em nenhum outro lugar do mundo. O bruxo Manuel Valdés, que por mais de 30 anos atendeu devotos em Gorina, nos arredores de La Plata, virou figura carimbada dos clubes argentinos. No seu santuário, que tinha um altar exclusivo para o Gautito Gil, ele recebeu inúmeros jogadores e treinadores que buscavam curas e bênçãos. Em 2017, Valdés ficou conhecido mundialmente depois de aparecer para fazer uma cerimônia mística a pedido da AFA, para ajudar o Messi e a seleção em um jogo decisivo nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra o Equador. Depois do ritual, Messi garantiu a classificação da Argentina para a Copa com um hat-trick, e Valdés ganhou ainda mais prestígio dentro do país, que ele já era rei. A primeira grande conexão foi com Verón, ídolo do Estudiantes, que foi atrás do bruxo para se livrar de uma lesão no joelho em 2008. Depois de se recuperar, Verón levou o bruxo até o clube, e ele acabou virando um amuleto do Estudiantes, visto em campo diversas vezes, basicamente como parte da comissão técnica, numa cena que se repetiu com outros clubes. Ele inclusive fez parte de toda a campanha do Estudiantes na Conmebol Libertadores de 2009, e viajou com o elenco para a final em Belo Horizonte, onde eles venceram o Cruzeiro e levantaram a taça. Já a rivalidade de Avellaneda, cidade em que os dois clubes são separados por uma rua, a superstição atingiu um outro nível e acabou com uma intervenção da igreja dentro de campo. Na década de 60, os torcedores do Racing foram felizes vendo o clube vencer 2 campeonatos argentinos, uma Libertadores em 67 e se tornar o primeiro do país a levantar a taça da Copa Intercontinental. O sucesso tirou o sono da torcida independente e decidiu lançar uma maldição no estádio Presidente Perón, o cilindro de Avellaneda, casa do rival. A história tem várias versões, mas a mais conhecida diz que os rojos usaram a chave do cuidador do gramado para invadir o cilindro e enterrar 7 gatos em um dos gols para atrair azar. A torcida do Racing começou a acreditar fielmente na maldição, vendo a decadência do clube nos anos 70, que deu início a um jejum de títulos enquanto o rival passou a dominar o futebol sul-americano, vencendo a Conmebol Libertadores 4 vezes seguidas e o Mundial de 73. A diretoria chegou a ordenar escavações para tentar desenterrar os gatos, mas a má sorte não acabava e o Racing enfrentou um rebaixamento, até que em 1998, em um momento de grandes problemas econômicos e políticos do clube, o presidente decidiu organizar um exorcismo para acabar de vez com a história. O ato de fé foi acompanhado por mais de 15 mil torcedores e contou com uma procissão, um padre e uma missa dentro de campo. Depois desse episódio, o Racing ainda teve a falência decretada, mas sobreviveu pela força dos torcedores e voltou a ser campeão argentino em 2001, depois de 35 anos. Essas histórias de clubes gigantes, campeões da América, só provam quanto o tema é levado a sério na Argentina e como os clubes de lá têm suas histórias completamente ligadas ao esoterismo. Pela primeira vez em 7 anos, as quartas de final da Conmebol Libertadores têm mais clubes argentinos do que brasileiros, na tentativa de quebrar a dominação do Brasil e voltar a vencer. Os argentinos vão contar com o peso das camisas, com as torcidas apaixonadas e, é claro, com muitos rituais.